Fala galera do canal Sobre Capa, meu nome é Breno Rafael e mais uma vez estamos aqui para falar de animes e mangás aqui no canal Sobre Capa. E antes que alguém escreva seu nome no Caderno da Morte, por favor, deixe sua curtida, compartilhe com seus amigos. E é isso aí, vamos para o vídeo de hoje, um tema bastante interessante que hoje está comigo, meu amigo JP. E aí, JP, tudo bom? Bom ter de volta. Salve Breno, salve galera. É muito bom estar aqui de volta, principalmente para falar desse assunto que para algumas pessoas é polêmico, né? Mas eu espero que a gente não desagrade ninguém, porque eu não quero que meu coração pare daqui a 40 segundos, né, Breno? Hoje, galera, a gente vai falar sobre os criadores de Death Note e também algumas de suas outras obras, né? Sem ser a mais conhecida. Mas primeiro fala sobre Death Note, JP, um pouquinho da polêmica que ocorreu e tal, e fala também um pouquinho sobre Death Note. Eu acho que todo mundo aqui deve conhecer Death Note, então, enfim. Cara, quem não conhece Death Note, né, cara, deveria ser um crime, né? Principalmente agora, Death Note, infelizmente, ganhou as manchetes negativamente aí, apesar da gente estar aí em 2021, né? Quem tá vendo esse vídeo em 2022, 2023, o ponto aqui que nós estamos gravando é 2021, e a gente teve aí um caso, cara, que lembrou muito a época da perseguição às cartinhas de Yu-Gi-Oh, né, cara? Então, ganhou a mídia, o Death Note, mas um ponto positivo que pode ser tirado disso é que, bom, com o Death Note no trending, né, a JBC aproveitou para tirar da gaveta os planos de republicação do Death Note, para quem não tem ainda aí, não conseguiu adquirir o seu mangá do Death Note, né? Principalmente porque eu sei que muita gente prefere ver o anime, muita gente não lê, não chega a ler os mangás. Mas, para quem não conhece Death Note, né? Como a gente já fez as piadinhas do caderno aí, o Death Note é justamente um caderno dos Shinigamis, que são representações dos ceifeiros, né? Japoneses. A gente tem diversas obras. Um dia a gente tem que fazer uma lista dos principais ceifadores dos mangás, né, Breno? E, no caso, nós temos o Ryuki, que ele é um desses Reapers, ele está entediado, um Shinigami, e resolve jogar o caderno dele na Terra, né? Que vem com um monte de regras, né? Com bastante ônus e com alguns pequenos bônus que acaba caindo na mão do Kira, né? Que no começo não é Kira, né? Na mão do Light Yagami, que resolve utilizar o caderno para mudar o mundo, né, cara? É uma escolha controversa ali que gera todo o plot do anime, né, que gera muita discussão acalorada até hoje, né? Não só pela questão né, como foi apontado no jornal, de algumas pessoas terem, né, assim como é comum as pessoas terem diversos itens de cosplay, as pessoas têm cadernos Death Note e escrevem, né, não são inocentes, não se tem notícia até hoje de que algum tenha funcionado, né? Mas então, quando o Light escreve o nome dos criminosos nesse caderno, eles morrem. E ele começa então a usar esse caderno para tentar melhorar o mundo, né? E criando planos cada vez mais mirabolantes e acaba atraindo a atenção da polícia e do grande detetive L, né? Isso, obviamente, é uma simplificação tremenda do plot, né? É uma história extremamente rica. Os planos que o Light cria para se contrapor ao L, os planos do L para pegar o Light são o ponto alto da história, né? Você tem ali o envolvimento da polícia, do FBI, da família do Light. É uma história incrível, né? Quem não conhece, quem infelizmente só conheceu a adaptação pífia da Netflix, não perde essa chance de adquirir o mangá e de conhecer a fundo essa história, que ela é realmente fascinante. E para mim, eu particularmente sou suspeito para falar, porque eu gosto muito do arco do Hélio, mas eu acho que se perde muito dali para frente, né? Eu acho que os caras perderam uma chance de encerrar no alto, cara. Death Note, JP, bem como tu falou mesmo. Death Note vale um programa específico só para ele, com spoilers, né, JP? Que a gente pode tratar toda a obra assim livremente. Esse programa não é hoje, porque a gente também vai falar sobre as outras obras dos criadores de Death Note. Mas é como tu falou, começa sendo uma perseguição de, né? Um contra o outro, quem acha o outro primeiro e quem está na frente do outro primeiro, e você vai se envolvendo com aquilo e fica muito inteligente. Enfim, Death Note é incrível. Os melhores mangás Acho desse que a século, com questão dos certeza. spoilers a galera pode até conhecer, né, cara? Como eu falei, né, o final do arco do L já meio que dá um spoiler ali, dá a dizer que existe história depois do L.
Isso, infelizmente, pode ser considerado spoiler, mas já é antigo, mas a questão da riqueza do Death Note é justamente os detalhes, a batalha mental entre eles, né? É diferente, por exemplo, de um mangá de luta, né? De um Dragon Ball, um Cavaleiro do Zodíaco, que o negócio é ali no soco. Ele é um mangá extremamente psicológico, né? Um thriller ali em alguns momentos, essa tensão de quem está se aproximando. Então, o embate que é interessante de ver é esse. Então, independente dos spoilers, né? Existe aí, já está na rede há muito tempo a questão disso, o reboot, remake da nação da Netflix entrega muita coisa, mas o original mesmo, o embate ali, é o grande ponto, né? É o verdadeiro atrativo da obra, não só o resultado final, né? Muito mais do que como terminou, quem tá vivo, quem tá morto. É isso aí. Os autores voltaram algumas vezes a esse universo, né, JP? Eles fizeram alguns one-shots depois que Death Note acabou, né? Lançaram a edição no Japão, que ainda é inédita no Brasil, que é o Death Note Short Stories, que reúne todos esses one-shots que os autores fizeram, né? Ainda inédita no Brasil, tomara que a JBC em breve publique aqui, né, JP, também esses pequenos spin-offs de Death Note. Vou só te confessar que eu não li esses one-shots, eu realmente, como opinião minha, eu não dei uma chance para eles ainda, porque como eu disse, para mim, o melhor final seria o final do L, então eu acho que isso de se prolongar demais uma história que já estava encerrada, eu não acho legal. Mas, Breno, só para eu te perguntar um negócio aqui, que talvez seja uma curiosidade, né? O Death Note, ele tem ali todo aquele mistério de quem é o L, mas parece que dos criadores do Death Note também tem um mistério, né? Tem um mistério sim. O Tsugumi Oba, JP, ele é meio misterioso, ele não faz aparições públicas, enfim, ele não tem tantas obras conhecidas, né? Ele só tem o Death Note, o Bakuman, que a gente vai falar já já, o Platinum End, que a gente vai falar já já também, e o Yamada Kan, que é a única obra dele sem o Obata, né? E daí muita gente acredita que o Tsugumi Oba seja um pseudônimo de algum outro mangaka, e muita gente acredita que ele é só um cara que, tipo assim, não quer aparecer, entendeu? Basicamente. Mas as suspeitas que ele é um outro mangaka, que é o Hiroshi Gamo, é que existem algumas partes em Bakuman que são muito coincidentes com um mangá do Hiroshi Gamo, entendeu? Algumas referências bem claras. E daí a galera começou a suspeitar em relação a isso. Mas enfim, o Tsukumi Oba é um mistério, é um mangaka japonês, o roteirista de Death Note, que ele não gosta de aparecer, não tem aparições públicas, dá pouquíssimas entrevistas. Enfim, muita gente defende que ele quis usar esse pseudônimo porque as obras que ele faz chamado de Tsugumi Oba são totalmente diferentes do que as obras que ele fazia com Hiroshi Gamo, entendeu? Basicamente. Então ele quis separar isso daí. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, então. Né, a gente tem visto bastante o debate aí entre mangás e comics, que uma coisa que a galera fala bastante é a questão de que você tem mangá de todo tipo, né? Eu já vi o Chuck Dixon falando que leu mangá de pesca, né? A gente sabe que né, já tem um programa para quem quiser ver sobre os mangás de esporte. Mas aí tu menciona um Bakuman, cara, que é um que eu já ouvi falar, mas eu não sei, não me pegou tanto pelo plot, mas é um mangá sobre fazer um mangá, cara. Que história é essa? Me explica isso daí. Basicamente é isso, JP. O Bakuman ele é bastante interessante. Conta a história de dois garotos do nono ano que sonham em se tornar mangakás, que sonham em ter sua série serializada nas revistas principais do Japão e sonham em ter a série também adaptada, né? E daí é um mangá de metalinguagem, basicamente, né? Totalmente diferente do que o público está acostumado. Isso elevou muito a popularidade de Bakuman, principalmente no Japão, que basicamente é o segundo maior sucesso da dupla, né? Muita gente acredita que Bakuman também é um relato de vida dos próprios autores, do Oba e do Obata. Existem muitas referências na obra que são paralelos da vida dos mangakás, mas basicamente é isso. Existe o Moritake Mashiro, né? Que é como se fosse o desenhista. Existe o Akito Takagi, que é o roteirista, eles se conhecem no nono ano e eles se juntam para se tornar mangaka. E você vai vendo todas as dificuldades
que um mangaka basicamente tem na indústria, né? Quando você lê um mangá hoje, você não sabe muito o que se passou para esse cara chegar lá, né? Então, assim, tem todo o lance dos editores, tem todo o lance da indústria de editoras, tudo eles sofrem bastante e mostram muitas nuances que o público não conhece da indústria de mangás, entendeu? É bem interessante o Bakuman. Cara, é realmente interessante, mas como eu comentei, o plot não chegou a me atrair tanto, me pareceu muito metalinguagem, eu achei que talvez não fosse tão interessante, mas talvez, quem sabe, eu coloque aí na minha lista para conferir. Chegou a ser lançado no Brasil, né? Chegou a ser lançado no Brasil completinho, a editora JBC publicou uma vez. Tem alguns volumes que é bem chatinhos de encontrar, tá, JP? Mas ainda dá, ainda dá. Quem quiser, ainda dá para achar sim. Uma outra obra também, Breno, que acho que foi uma das que mais chamou a atenção, que é da dupla também, foi Platinum End, né? Que está sendo publicada aqui agora, está saindo os últimos números, ou saiu o último número agora, não foi? Isso aí. Isso aí, saiu já. Me fala um pouco mais disso daí, cara. Qual que é a trama disso daí? Parece um pouco. Já volta mais pro reino dos mangás mesmos, de fantasia, do que a da metalinguagem. Isso aí, Platinum End, que está muito em destaque agora, JP, porque nessa temporada de animes, Platinum End ganhou um anime, né? E daí voltou a ter destaque Platinum End. Basicamente, ele conta a história de um estudante chamado Mirai Kakehashi, que ele tem vários problemas familiares e tal, principalmente com os tios que cuidam dele, e daí ele tenta se suicidar, entendeu? Ele não aguenta mais a vida que ele está tendo e ele tenta se suicidar. E daí, no ato de cometer o suicídio, ele é resgatado por um anjo da guarda, basicamente, né? Só que além de proteger ele, esse anjo também dá poderes especiais para ele e coloca ele para competir com outros 13 candidatos para assumir o papel de Deus no mundo, né? Que Deus vai se aposentar daqui a 999 dias e esses anjos estão fazendo como se fosse um torneio, um concurso para escolher um novo Deus. Tem alguns paralelos com Death Note, tá, JP? É uma sociedade injusta, eles botam nesse ponto também. Tem a questão de mexer com figuras divinas, né? Com Deus, com anjo e tal, e em Death Note você mexia com deuses da morte, mas eu acho que é um mangá menos inspirado, tá? Traçando o paralelo com Death Note, ele é bem menos inspirado do que Death Note, bem menos mesmo. Mas, cara, uma coisa que acabou não me chamando tanto a atenção desse mangá foi justamente esse plot de escolher um novo deus, que me lembrou bastante de Mirai Nikki. E aí eu fiquei meio assim, tipo, com aquela sensação de já vi isso em outro lugar e acabei me afastando um pouco. Ô, Breno, bom, é isso então, cara. E esses são os trabalhos dele com uma dupla, né? Isso. Qual que são, e separados, né? Você disse que o autor misterioso, né, que é Só tem mais um, né? o É, Oba, o, não tem tantos o, trabalhos, né, separados. isso. O Tsugumi Oba só tem um, chamado Yamada Kan's Keep, que basicamente é sobre um estudante do ensino médio, Yamada, o nome, que ele tem um poder com o tempo, de mexer com o tempo, de pular com o tempo, entendeu? Então ele começa a achar um jeito melhor de viver para ele, basicamente, entendeu? Então, coisas que ele se sente incomodado, como estudar, como até se banhar, o cara não gosta, tá ligado? Então ele começa a deslocar o tempo para poder viver do jeito perfeito dele. É um one shotzinho, só tem um capítulo, e é a única coisa que o Tsugumi Oba tem sem o Obata, né? Quem desenha é o Robico. Agora, o Obata, ele tem muitos trabalhos sem o Oba, tá, JP? O Bata, inclusive, a gente tem texto lá no site, né? O Lucas Sim, escreveu, recomendando bastante. Foi o All You Need Skill, né? sim, isso Que aí. inclusive até filme americano já ganhou, né? Que é o No Limite do Virou, Amanhã. virou No Limite do Amanhã, né? Na verdade, o All Need Skill surge uma light novel, né, JP? Daí o mangá já é uma adaptação da light novel, né? Que é o Obata que desenha, né? Basicamente, a gente vê um soldado chamado Keiji, que ele morre na missão e que ele acaba toda hora acordando no tempo anterior a esse ataque, né? E daí o mistério da trama é esse, ele entender o que danado está acontecendo e tentar se livrar da morte, né? Basicamente. Pô, cara, legal. Fica aí a recomendação. Vai ficar aí o link também para quem quiser ler a crítica do Lucas lá no site. E fora esse, cara, o que mais então que ele tem? Cara, um que eu gosto bastante, JP,
é um chamado Hikaru no Go. O Obata desenha, né? Inclusive ganhou prêmios no Japão e tal, ganhou o prêmio cultural Osamu Tezuka pela série e tal. Basicamente, a gente vê uma história de um garoto chamado Shindo Hikaru, que ele vai procurar algumas coisas no sótão do seu avô, e ele desperta o fantasma de um exímio jogador de Go de séculos passados, entendeu? Esse fantasma meio que vai viver junto com ele, entendeu? E daí você vai vendo um estudante que não gostava de Go, que começa, para quem não sabe o que é Go, é um jogo bastante popular no Japão, como se fosse um xadrez japonês, digamos assim, né, JP? E daí esse fantasma vive com ele, começa a ajudar ele, isso que é bacana na série, começa a ajudar ele nas suas primeiras partidas, só que o Hikaru começa a ver assim, não, cara, eu quero começar a ganhar os jogos sem tu, entendeu? Então ele começa a se desenvolver, você vai vendo um garoto que não gostava de Go, se aperfeiçoando no jogo e também fazendo rivais, toda aquela trama shonen que a gente já conhece, né, JP? Eu gosto bastante, mano, de Hikaru no Go. É basicamente o Yu-Gi-Oh! Do xadrez, né? Isso aí, isso aí. E Foi lançado no Brasil também, não foi não? Foi publicado pela JBC, e um detalhe, eu não entendo nada de Go, eu não procurei entender, tá? Não sei nada, não sei regra, não sei nada, mas é divertidíssimo o mangá. Divertidíssimo. Divertidíssimo. Outro mangá também, JP, que é o Obata que desenha, é o Blue Dragon, né? A fase lá, Hellgrad, que é baseado naquela franquia de videogames Blue Dragon, que teve alguns mangás, né, JP? Teve vários. Um deles, o Hellgrad, é desenhado pelo Obata, né? A gente descobre lá o Hal, que é um garoto que torna-se amigo de um dragão azul. Enfim, eles se juntam, eles vão ser a única esperança daquele universo de fantasia, né? Aí tem criaturas estranhas, aqueles monstros. É baseado numa franquia de videogame, né? Então o Obata brinca bem. É uma franquia até que relativamente famosa, né, de videogames. Sim, Inclusive, sim. eu tenho a Sombra Despertada para Nintendo DS, que inclusive, se eu não me engano, a adaptação dela, o concept art é baseado no Toriyama, do Blue Dragon Awakened Shadow. É uma franquia bem legal, cara. Acho que vale a pena conferir. Esse teve no Brasil também? Teve no Brasil, a JBC também publicou aqui. A JBC publicou vários mangás de Blue Dragon, inclusive o Hellgrad, que é desenhado pelo Obata. Bacana conhecer essas obras assim da galera. Como eu disse, né? Aqui a gente tá aqui para discutir algumas coisas, mas em alguns momentos, né, a gente sempre, né, volta para a Indica, né? expertise de quem manja mais. Eu, como eu disse, sou só conhecedor de Death Note, porque realmente foi uma obra assim que definiu uma geração, né? Foi um ponto muito crucial ali dos animes. Eu pelo menos considero, eu não sei como é feita a divisão no Japão ou em outros lugares, mas entre os fãs muita gente considera essa divisão, né? Não conheço muito a mais de outros gêneros, né? Vai ver se é só o meu pensamento de fã de shonen, né? Mas eu achei que foi muito impactante, assim. Tanto que, infelizmente, está traindo luzes negativas até hoje. E fica aí a recomendação, galera. A JBC vai estar relançando aí o Death Note, para quem ter a chance de pegar esse mangá. Provavelmente deve ser a Black Edition, que já são menos volumes, já é bem compacto ali. Já é formato Kanzenban, Black Edition, ou tem outro nome, Breno? É um Kanzenban sem ser chamado de Kanzenban, basicamente, né? Eu acho que vai ser a versão definitiva aqui no Brasil dessa obra, vai ser mesmo a Black Edition. Provavelmente, né? Espero que não metam capa dura para encarecer ainda mais. Mas é uma chance aí. E quem sabe, né, Breno? Eles não tragam também, aproveitem para já lançar todo esse universo expandido que a galera trouxe aí de Death Note, né? Que os caras ainda estão publicando. Por falar em publicando, JP, o último mangá da lista, digamos assim, né? Acabou de sair no Japão. A gente está gravando um dia depois que saiu no Japão. O mais recente trabalho do Obata. Não é com o Oba, é com outro roteirista, mas se chama Shou Hashoten. Saiu ontem no Japão o primeiro capítulo. E a trama vai acompanhar dois estudantes que entram em um programa de comédia, basicamente em uma rádio, e eles querem. Basicamente, é um Bakuman, só que de humoristas, sabe, JP?
eles querem chegar ao topo do mundo da comédia no Japão, basicamente, e daí eles ingressam nesse programa de comédia de rádio e tal, é bem interessante, e o Obata continua excelente nos desenhos. Cara, eu vou te confessar que essa história aí de querer chegar no topo dos humoristas me interessou mais do que a história dos mangakas. Se tiver a chance de chegar aqui no Brasil, eu vou querer conferir essa história, mano. Mas assim, tomara que tragam, né, pra gente conferir aí se os caras recuperaram um pouco da mão, que Death Note, como eu falei, a gente tem um pouco, na minha opinião, tem uma perda de qualidade ali perto do final. É uma coisa que infelizmente a gente vê com muitas obras, mas ainda assim, cara, foi uma obra que se destacou bastante na época que saiu e realmente, né, os caras estão aí até hoje ganhando dinheiro com isso, né, senão não estariam lançando spin-off. E a gente precisa sim fazer esse programa de Death Note, cara. Eu preciso defender aqui o caso das adaptações. Eu gosto bastante dos filmes os filmes em live action japoneses. Eu Eu acho também que gosto. ficaram bem fiéis à história que eu esperava. Eu acho que eles resolvem várias questões melhores até que no mangá, tá? Mas isso é papo É para outro spoiler dia. do outro programa. Papo para outro dia, papo para outro dia. JP, meu amigo, muito obrigado por ter comparecido em mais um programa. Volte quando quiser, tá? É sempre um prazer gravar com você. Gente, comentem aí, curtam, compartilhem mais uma vez, a gente pede. E ficamos por aqui no programa de hoje. Espero que tenham gostado. Valeu. Valeu, galera.